O episódio em destaque é a travessia de Abraão e Isaque pelo território de Gerar e o pacto entre Abraão e Abimeleque, um relato encontrado em Gênesis 20 a 21. Era uma época em que as fronteiras das terras eram frágeis e as promessas divinas pareciam distantes. Abraão, já peregrino por tantos caminhos, experimentava de novo a incerteza que envolve aqueles que seguem pela fé. A terra de Gerar, sob o reinado de Abimeleque, era fértil, mas cheia de desconfiança para com estrangeiros. Abraão levava consigo Sara, sua esposa, e um coração marcado por experiências de confiança e erro. Era um homem de fé, sim, mas ainda humano, e a humanidade de suas escolhas o colocaria mais uma vez diante da graça e da fidelidade de Deus. O sol ardia sobre as tendas de Abraão quando ele decidiu permanecer em Gerar. O povo dali observava os recém-chegados com curiosidade, e os rumores se espalhavam rapidamente pela pequena cidade. Abraão, temendo por sua vida, escondeu a verdade sobre Sara, dizendo que ela era sua irmã. Se disserem que és minha esposa, podem querer tirar minha vida, confessou ele a Sara, com voz trêmula. Ela, silenciosa, assentiu, confiando mais no amor do marido do que na solução escolhida. As decisões motivadas pelo medo têm o poder de nos afastar, mesmo que brevemente, do caminho da plena confiança em Deus. Abraão sabia disso, mas naquele instante, a fé parecia mais distante do que a sombra de uma tamareira no deserto. Logo, Abimeleque, o rei, ouviu falar da beleza de Sara e a mandou chamar. O ato, corriqueiro na cultura de alianças entre reis e estrangeiros, mergulhou Abraão em profunda angústia. Ele vagava pela noite perguntando-se: Deus, será que falhei contigo? Será que a promessa que fizeste está ameaçada por meu erro? O céu acima parecia silencioso, as estrelas inatingíveis. Porém, Deus não ficou calado. Na escuridão, a voz divina visitou o rei Abimeleque em sonho, advertindo-o: Eis que estás para morrer, pois a mulher que tomaste é esposa de outro homem. Ao despertar, o rei suava frio. Com o coração pesado, chamou seus servos e ordenou: Tragam-me o homem chamado Abraão imediatamente. Ao encontrar-se com Abraão, o rei exalava uma mistura de medo e surpresa. O que fizeste conosco? Perguntou Abimeleque, sua voz firme ecoando sob o vento. Trazer culpa sobre meu povo? Eu não toquei em tua mulher. Ele próprio Deus me disse que não te fiz mal. Abraão abaixou a cabeça. Pensei que neste lugar não havia temor de Deus, confessou, e temi que me matassem por causa dela. O silêncio seguinte era pesado, mas também revelador. Mesmo os homens de fé tropeçam e Deus continua fiel. Abimeleque, tocado por compaixão e receio santo, devolveu Sara intacta e acrescentou presentes: ovelhas, bois, servos e moedas. Disse: Eis diante de ti a minha terra, habita onde quiseres. O perdão do rei se tornou ali instrumento de uma lição divina. O amor de Deus não se apaga pelas falhas humanas. Naquela mesma noite, Abraão orou a Deus em favor da casa de Abimeleque, pois o Senhor havia fechado o ventre das mulheres daquele palácio por causa de Sara. Senhor, cura-os, disse Abraão, porque teu servo errou e reconhece sua fraqueza. A oração subiu como perfume ao céu, e Deus respondeu. A graça restaurou o que o pecado havia ferido. De manhã, as mulheres de Gerar começaram a sentir novamente os sinais de vida. A bênção voltava a circular, lembrando a todos que quando o arrependimento é sincero, a misericórdia é abundante. Sara observava tudo ao lado de Abraão. Até quando acharemos que a mentira pode proteger o que só a verdade sustenta? Perguntou ela, com ternura, e o olhar do marido se enterneceu. Nunca mais, respondeu ele. Desta vez aprendi. O tempo passou, e Abraão prosperava nas campinas de Gerar. Deus, fiel à sua promessa, visitou Sara, e o riso encheu a tenda com o nascimento de Isaque. No mesmo lugar onde o medo produzira engano, Deus fez brotar alegria. Anos mais tarde, quando o menino já crescia, houve uma disputa entre os servos de Abraão e os pastores de Abimeleque. As fontes d'água, valiosas no deserto, tornaram-se motivo de conflito. Aqueles poços foram cavados por nós, reclamavam os homens de Abraão. Mas são terras do rei, respondiam os outros. A tensão poderia escalar, mas Abraão escolheu outro caminho. Em vez de lutar, buscou o rei. Abimeleque, disse ele calmamente, o Deus que nos
vê é testemunha de que quero paz entre nós. O rei, mais velho e sábio, acenou: Tu és abençoado por Deus em tudo que fazes. Façamos, pois, um pacto de amizade. À beira do poço, abraçaram-se. Abraão ofereceu 7 cordeiras como sinal de testemunho. Estas ovelhas, Abimeleque, são prova de que este poço me pertence, mas também que a amizade entre nós será lembrada por gerações. O rei aceitou que o Deus eterno, a quem tu serves, seja juiz entre nós. Assim nasceu o lugar chamado Berseba, Poço do Juramento ou Poço dos 7. Ali Abraão plantou uma tamargueira, símbolo de fidelidade e permanência, e invocou o nome do Senhor, agradecendo por todas as misericórdias recebidas. Alguns servos se aproximaram curiosos. Senhor Abraão, perguntou um deles, como podes confiar de novo em povos e reis, depois de tudo o que passou? O patriarca respondeu sorrindo: quando Deus nos guarda, não precisamos viver pela desconfiança, mas pelo perdão. Aprendi que a fé não se demonstra apenas com palavras, mas também com gestos que refletem o Deus da paz. A multidão ouviu e emudeceu, tocada pela simplicidade da lição. O poço jorrava água viva, e a tamargueira ao lado balançava ao vento, como se a criação inteira dissesse amém. A história daquele pacto tornou-se conhecida entre povos vizinhos e foi lembrada como exemplo de reconciliação e perseverança. Abraão descobriu que o caminho da fé não é uma estrada reta, mas um percurso de aprendizado. O medo o havia levado a esconder a verdade. A graça o ensinou a caminhar de cabeça erguida. Em meio ao erro e ao recomeço, Abraão e Abimeleque provaram que a confiança em Deus é mais forte que a desconfiança entre os homens. Ele orou ao entardecer, olhando as cores douradas do deserto. Senhor, que eu nunca confunda prudência com incredulidade. Ensina-me a confiar, ainda que o mundo me assuste. Hoje, essa história nos recorda que a fé verdadeira não se resume em ausência de medo, mas em continuar obedecendo apesar dele. Quando erramos, Deus não cancela as promessas. Ele as cumpre para nos mostrar que sua fidelidade não depende da nossa perfeição. Assim como Abraão achou perdão e paz sob a sombra de uma tamargueira, também nós podemos encontrar descanso em meio aos nossos próprios desertos, sabendo que Deus restaura o que foi ferido e abençoa onde antes havia engano. Se você gostou, curta e compartilhe para que mais pessoas sintam a esperança que vem da confiança em Deus.